Fala aí, querido estudante. Hoje eu quero contar para você como eu me tornei jovem aprendiz, como eu consegui o meu primeiro emprego lá em 2011 e como você também vai conseguir. Eu quero que hoje você aprenda com a minha trajetória, que você não cometa os erros que eu cometi e que você faça as coisas que eu deixei de fazer, que se eu tivesse feito teria me ajudado muito. Então continua comigo até o final porque esse vídeo é muito importante. É óbvio, nem todos vão continuar, nem todos vão assistir até o final, mas eu quero focar em você que está aí e que vai ver esse vídeo até o último segundo para aprender cada passo que você deve seguir para conseguir o seu primeiro emprego. Primeiro você deve saber o que é querer trabalhar, né? Em 2010 ali eu tinha de 13 para 14 anos e os meus pais não tinham condições de me dar aquilo que eu queria, obviamente porque a minha família não tinha condições. Então eu via os meus amigos indo para o cinema, via os meus amigos indo para o McDonald's, fazer diversos lazeres que eu não podia fazer justamente porque eu não tinha dinheiro e os meus pais também não tinham dinheiro para ficar bancando essas coisas. Eu basicamente tinha comida em casa, roupa, teto e água para tomar banho e era isso, estava ótimo, de ótimo tamanho. E óbvio, não é errado você levar uma vida simples, mas eu tinha desejos naquela época e eu queria muito ter recursos para suprir aqueles desejos. Naquela época já tinha alguns jogos online, então já se gastava com jogos online, mas eu não tinha dinheiro para gastar com jogos online. Hoje você que está aí joga Free Fire, joga diversos outros jogos e não tem dinheiro porque você não trabalha, os seus pais não têm dinheiro para te dar. É basicamente esse o sentimento que eu tinha. Não sei se você sabe do que eu estou falando, mas eu acredito que sim. Ocorreu que um dia eu queria muito trabalhar, eu tinha ali de 13 para 14, como eu já falei, e eu fui para o quintal da minha casa, e no quintal da minha casa eu olhei para o céu e pedi ajuda. Eu basicamente olhei para o céu e pedi ajuda. Eu lembro que no quintal da minha casa tinha um daqueles balanços que sentam uma pessoa aqui, outra pessoa na frente, e eu sentei naquele balanço e olhei para o céu sozinho ali no quintal da minha casa e eu pedi ajuda. Eu queria uma orientação, clareza sobre o que fazer para conseguir o meu próprio dinheiro, para conseguir recurso. E você pode até achar engraçado ou não, mas naquele momento eu recebi uma orientação. E eu comecei, uns dias depois, olha só que história que até parece boba hoje, mas eu comecei a vigiar bicicleta na frente do supermercado. E foi fantástico, porque nesse primeiro trabalho que eu fiz na minha vida, eu ganhei dinheiro. Era algo que eu não tinha, então em um dia ali, num domingo, eu consegui por volta de 12, 13 reais. E foi o primeiro dinheiro que eu tive com mais ou menos 13 para 14 anos. Eu falei, não, mas eu preciso de mais, né? Eu preciso de mais, não dá pra ficar aqui vigiando bicicleta sempre, eu preciso de algo a mais. Foi então que eu comecei a comentar com alguns amigos que eu queria trabalhar. E aí, um desses meus amigos disse, olha Kesley, eu trabalho numa fábrica de salgados por encomenda e a gente está precisando de um ajudante lá para amanhã, é 30 reais o dia. Eu falei, cara, topo na hora. 6 horas da manhã, então eu passo aqui na sua casa. Eu acordei mais cedo do que ele e eu passei na casa dele, desse meu amigo, e a gente foi ali para a fábrica de salgados. Eu lembro que eu trabalhei 12 horas aquele dia, amassando massa numa estrutura de mármore. E não façam isso, eu ganhei 30 reais para trabalhar 12 horas, não façam isso mesmo, tá? E eu lembro que eu gastei aqueles 30 reais no cinema, com os meus amigos e foi fantástico, assim, é óbvio, né, que se eu soubesse o valor já de poupar naquela época, talvez eu teria poupado, mas foi fantástico ter esse recurso. Mas ainda assim eu falei, não posso mais trabalhar 12 horas, eu fiquei muito cansado. Foi então que esse mesmo amigo falou, olha, eu vi que você não aguentou muita carga, então tem uma amiga minha que tem um restaurante, ela tá precisando de um ajudante. Lá é só de manhã até 1 hora, 2 horas da tarde, você vai embora, é 20 reais. Eu falei, ótimo, vou. E aí eu fui conseguir esse trabalho, só que acontece que eu só fiquei um dia, eu fui muito mal, eu fiz o trabalho de uma forma muito ruim, porque eu não tinha experiência nenhuma, e aí aconteceu que eu não consegui novamente aquela oportunidade. Mas eu consegui os 20 reais daquele dia e mais uma vez eu fui pro clube, não fui pro cinema dessa vez, fui pro clube com os meus amigos, paguei sorvete para um amigo meu e falei, cara, é isso que eu quero trabalhar, eu quero conseguir a minha oportunidade de primeiro emprego. Bom, eu me lembro que a minha madrasta, na época, ela dava ali, acho que mais ou menos uns 2, 3 reais por semana para mim e pro meu irmão de criação, pra gente ir pra Lan House e gastar aquele dinheiro. Era tipo o lazer que eles podiam dar pra gente, era isso. E eu peguei uma vez, durante uma semana, eu usei naquela época, a hora da Lan House era R$1,
E eu fiquei ali mais ou menos 1 hora durante uns 3 dias pesquisando sobre como trabalhar antes dos 18 anos. Então, eu precisava de uma oportunidade, eu precisava entender como eu faria isso. E aí, estudando bastante, eu de repente caí numa página que falava sobre o programa de aprendizagem. Tive acesso à lei naquele momento, li a lei, né, assim, básico por cima, obviamente, e vi que realmente existia uma possibilidade de trabalho a partir dos 14. Eu tinha 13, então faltava pouco para eu conseguir aquela oportunidade. Mas como? Morando numa cidade da periferia, onde não existem oportunidades nem para quem mora lá, nem para quem já é maior de 18, vai ter para quem é menor de 18. E eu fiquei pensando, cara, aqui não vai ter essa possibilidade. Então, eu vim para Brasília, né? Eu vim deixar currículos, vim correr atrás no Distrito Federal, porque a minha cidade é no Goiás, é 60 quilômetros de Brasília. E eu vim para Brasília deixar currículo, vim para Brasília me cadastrar no CIE, nessas diversas instituições que vocês já conhecem, para conseguir o meu primeiro emprego baseado naquele conhecimento que eu tinha adquirido ali pesquisando mesmo e falando com amigos. Eu não sabia, mas naquela época eu estava montando um método, um passo a passo. Eu não fazia a mínima noção, hoje eu entendo, mas eu lembro de ter estudado tanto que eu escrevi tudo que eu precisava fazer, todos os passos. No decorrer dos anos eu fui aprimorando isso, porque eu fiquei procurando emprego ali de 13 até 14 para conseguir um emprego com quase 15 no supermercado, meu primeiro jovem aprendiz. Mas eu criei um passo a passo e eu apliquei esse passo a passo, e esse passo a passo funcionou comigo. E aí eu comentei com uma amiga minha, que eu queria muito trabalhar e já estava pesquisando, já tinha me cadastrado no CIE e diversos outros lugares, e ela me falou, olha Kesley, surgiu uma oportunidade no supermercado, mas tem que fazer a entrevista, tem que mandar seu currículo, tudo bonitinho. E aí eu peguei meu passo a passo, meu método e apliquei. Mandei o currículo, fiz tudo bonitinho e por incrível que pareça, eu consegui aquela entrevista. Mas é engraçado porque antes de eu conseguir essa entrevista, eu caí muito em lorotas de escolas de informática, e caí em muita conversa de pessoas que me enviavam no e-mail ou mandavam uma mensagem no celular dizendo que tinha uma entrevista. Quando chegava lá, a pessoa queria vender curso. E não tem nada de mal em vender curso de informática. É até bom você fazer curso de informática. Só que o que algumas dessas escolas fazem é muito feio, é muito ruim. Eles te prometem que ao chegar lá você vai ter uma vaga, mas quando você chega lá eles vão te vender curso. Eles vão te falar que você não está preparado, que você precisa de... Não é assim que se vende curso de informática. E eu caí muito nessas lorotas e tudo bem se você já tiver caído também. Eu sei do que você está passando. Eu lembro que eu fiquei muito triste uma vez porque eu acreditei na conversa de uma dessas pessoas e eu tive que pagar um curso até o final. Eu fiz o curso, aprendi, mas eu ia para aquele curso com raiva, porque eu caí naquele golpe, sabe? Não tinha vaga de jovem aprendiz e a promessa é que eu teria uma vaga depois de me matricular no curso. Não existiu essa vaga, nunca existiu. Então tome cuidado também com essas coisas. Eu entendo você, eu já passei por isso. E aí voltando para a história da minha primeira entrevista de emprego de verdade, que foi lá no supermercado, fui com minha amiga lá, a gente colocou meu passo a passo em prática e a gente conseguiu essa entrevista. E era real, era tudo muito real. Eu cheguei naquele lugar, me mandaram para um setor de seleção lá e era real, tinha gente, tinha pessoas lá que iam fazer aquela entrevista e pela primeira vez na minha vida eu estava de fato numa grande empresa para fazer uma entrevista para conseguir o meu primeiro emprego. Eu não podia perder aquela oportunidade. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar, sabe, a minha emoção daquele dia. Cara, era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. Eu me coloquei à disposição para trabalhar 12 horas numa fábrica de salgados, porque eu queria recursos, eu queria trabalhar, eu queria ter meu dinheiro, eu não queria pedir para ninguém. E agora eu me vi num lugar completamente diferente, numa empresa onde eu teria um salário fixo, onde eu teria benefícios, eu teria vale transporte, eu seria pago para trabalhar, eu teria uniforme. E além disso, como você sabe, o Jovem Aprendiz também tem um curso, eu teria um curso pago pela empresa. Eu trabalharia 3 dias na semana, 2 dias eu faria esse curso, final de semana eu estaria livre e no final eu teria um salário. Era tudo que eu queria, eu não podia desperdiçar aquela oportunidade. E eu fiz a entrevista, né? Teve a dinâmica em grupo, depois teve uma prova que caiu matemática, português e redação, e por fim a entrevista com o gestor. Eu cometi muitas falhas, mas eu estava muito confiante de que aquela era a minha oportunidade. E naquele dia, quando eu peguei o ônibus para minha casa, eu vim com a esperança de que eu conseguiria aquela vaga. E eu me lembro que a moça que me entrevistou falou o seguinte: olha Kesley, nós temos até 7 dias para te ligar.
Então, contando hoje, 7 dias. Se nós não te ligarmos em 7 dias, infelizmente você não passou. Mas se nós te ligarmos, espere uma boa notícia. E eu fui para casa muito esperançoso. Eu me recordo que eu não larguei o meu celular. Eu não larguei, era um celular bem simples, eu não larguei. Ele dormia comigo, ficava do meu lado. Para onde eu ia, ele estava. E eu me lembro que depois dos 7 dias, eu fiquei muito apreensivo porque eu não tinha recebido nenhuma ligação. No último dia, pela manhã, a moça me ligou e falou que eu tinha passado na entrevista, que eu tinha que ir até o mercado, a unidade que eu ia trabalhar para entregar os meus documentos e receber as orientações. Pela primeira vez, eu tinha conseguido a minha vaga como jovem aprendiz. Meu salário? Muito pouco. Eu nem me recordo mais o valor, mas eu vou colocar aqui na tela para você ver quanto que eu ganhava. Isso em 2011. Era muito pouco, mas eu era o cara mais feliz daquele supermercado. Por estar trabalhando, por ter um emprego, por ter o meu primeiro emprego. Foi ali que eu passei a acreditar que as coisas podem acontecer. Até mesmo para quem mora na periferia como eu morava, até mesmo para quem nasceu de família humilde, quem quer vencer na vida consegue. É mais difícil para quem nasceu com menos oportunidades? É mais difícil, mas não é impossível. Não é impossível, eu consegui, você também vai conseguir. Como eu disse para vocês, eu fiz um curso lá nesse mercado que eu trabalhava, eles pagavam, né, no Senac, e lá eu fiz muitas amizades, fiz tantas amizades no mercado como também fiz muitas amizades no Senac. E um desses amigos do Senac, ele me indicou para uma vaga depois que o meu contrato acabou lá no supermercado. E aí, de jovem aprendiz, eu já fui para estagiário. Essa é inclusive a importância do networking, né, que eu falo aqui no canal bastante e também ensino bastante para as pessoas que me procuram. A importância de fazer boas amizades, amizades certas, que vão te indicar para coisas certas. Não aquelas amizades que só te atrapalham, que te influenciam para o mal. Mas o que eu quero dizer para vocês é que depois que eu consegui o meu primeiro emprego como jovem aprendiz naquele supermercado, eu nunca mais parei de trabalhar até os dias de hoje. Isso foi em 2011, nós estamos em 2020 e isso já tem 9 anos. Eu nunca mais parei de trabalhar, fazendo amizades certas, construindo o perfil de liderança, mudando coisas, crenças limitantes na mente, me tornando melhor, me capacitando. Até hoje eu trabalho e hoje eu tenho a minha própria empresa. Bom, e aí em 2015 eu refleti sobre aquela minha primeira entrevista e percebi que daqueles 500 jovens que estavam ali tentando, muitos deles não conseguiram passar porque tinham muitas dificuldades. Tinham dificuldades no currículo, tinham dificuldades em falar, tinham dificuldades na oratória, tinham dificuldades na entrevista individual. Muitos deles nem sabiam se existia alguma forma de se preparar para aquela entrevista. Eu, por sorte, estudei, usei minhas horas de Lan House para construir o meu passo a passo, mas muitos deles, daqueles jovens que não passaram, não tinham isso. E eu entendi uma coisa, eu precisava ajudar de alguma forma. Eu precisava ajudar os milhares de jovens que precisam por todo o país a conseguirem essa oportunidade. Na minha comunidade mesmo, ali na rua que eu morava, tinham muitos jovens com muitas limitações de fala, de escrita, de educação, porque o sistema público, a educação pública falha. Eu estudei numa escola onde tinha briga toda semana, as pessoas entravam com armas, com drogas, eu sei do que eu estou falando. Então eu precisava naquele momento ali em 2015 criar algum meio para ajudar esses milhares de jovens brasileiros que querem ter o seu primeiro emprego, mas não sabem nem por onde começar. Foi aí que surgiu o canal Estudante Online. Eu precisava de experiência, eu precisava de expertise, eu precisava de saber de fato o que era que eu ia falar. Foi então que eu comecei a aplicar os conhecimentos que eu tinha adquirido ali durante os anos em que eu estava trabalhando. Então, lembra daquele método, daquele papelzinho que eu escrevi? Eu profissionalizei aquilo, escrevi algo muito mais completo. Durante muito tempo eu fui supervisor de uma empresa, né, que ali saí do mercado, me tornei estagiário, depois de estagiário eu fui para supervisor, depois eu me tornei diretor de orçamento na prefeitura da minha cidade, e aí nesse decorrer de toda essa carreira, dessa pequena carreira, eu contratei muitas pessoas, eu analisei muitos currículos, eu tive que lidar com pessoas, eu tive que fazer muito network, então eu aprimorei o método, que hoje eu chamo de manual do aprendiz, né? E eu aprimorei esse método e aí eu comecei a ensinar ele em 2015, aqui quando eu criei o canal Estudante Online. Se tornou o meu projeto de vida. Hoje eu preciso trabalhar porque o Estudante Online não me dá
a quantidade de dinheiro necessária que eu preciso para viver. Então, o estudante online não é meu trabalho. Eu tenho minha empresa, eu presto serviço de marketing para alguns advogados e outro cliente, e eu preciso disso para viver. O estudante online é o meu projeto de vida, é aquilo que faz a minha alma cantar. Não é porque eu quero ficar milionário que eu alimento o canal Estudante Online, é porque é o meu projeto de vida. Eu amo ensinar jovens a conseguirem a sua oportunidade, eu amo ensinar jovens a entenderem o seu porquê, e eu espero que eu possa estar te ajudando também. E algo que é muito importante, que eu quero que você ouça com muita atenção agora, com muita atenção, porque isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. O Estudante Online é um canal no YouTube, então lá eu posto vídeos variados sobre diversos assuntos, pelo menos agora, em 2020, pelo menos 3 vezes por semana. Então eu posto vídeo sobre tudo lá, sobre tudo. E isso aqui eu preciso muito que você preste atenção, porque eu vou falar algo agora que pode mudar a sua realidade. Você vai conseguir o seu primeiro emprego em 2020, vai depender muito da decisão que você vai tomar a partir do que eu vou falar agora. No Estudante Online eu posto vídeos muito variados, né? Eu percebi que eu posso fazer algo a mais por você. Eu percebi que eu posso ir além com você. Eu percebi que eu posso te ajudar ainda mais, profundamente, te passando tudo que eu fiz que deu certo e te ensinando a fazer tudo que eu deixei de fazer que poderia ter dado certo. Tudo que eu aprendi no decorrer da minha vida como supervisor, como líder de equipe de 16 pessoas, contratando e demitindo pessoas. Tudo que eu fiz quando eu consegui a minha vaga de primeiro emprego, tudo dentro de um método, coube 5 passos. E eu quero ensinar esses 5 passos com a clareza, passo a passo para você, em uma outra forma que não seja no canal. Então presta bastante atenção para você entender que outra forma foi essa que eu tive de ideia. Eu quero te falar quais são esses passos, tá? Eu quero te falar aí que projeto é esse em que eu vou poder te ensinar tudo, exatamente tudo, pessoalmente, eu e você, ao vivo, respondendo as suas dúvidas. E eu quero te falar como que eu vou poder te ensinar tudo, mas esse vídeo ele já está ficando muito longo. Pelo que eu estou vendo aqui, ele já está passando dos 15 minutos, dos 10, 15 minutos. Então, eu fiz outro vídeo, e nesse outro vídeo, que vai estar aqui, é o primeiro link na descrição, eu vou te falar que é isso que eu pensei para ajudar você ainda mais. No canal você já tem acesso a muita coisa, mas não tem clareza. Você não consegue montar ali uma sequência. São milhares de vídeos, talvez você tenha visto 2 ou 3 e os outros não. E se você pudesse ter acesso a um passo a passo? A esse método que eu criei lá atrás e aprimorei e aprimoro até hoje. Se você pudesse ter acesso a mim para te ajudar a conseguir o seu primeiro emprego em até 3 meses. Assiste esse vídeo aqui que eu vou te falar como que isso vai acontecer. Primeiro link aqui na descrição, eu estou te aguardando lá. Eu sei, muitos não vão clicar, muitos já até saíram do vídeo. Mas você que ficou até aqui, clica, porque eu tenho certeza que esse vídeo é para você. Esse foi o vídeo contando a minha trajetória, eu espero muito que vocês tenham gostado e é isso, eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para todos aqueles que precisam conhecer a trajetória de alguém para se sentirem inspirados a conseguirem realizarem os seus sonhos. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo. Tchau.